nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa manhã para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e exaltação. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é a nossa canção, e por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, né? Eu me lembro de Maria, quando ela foi visitada pelo anjo, e ali o anjo declarou para ela que ela daria, ela foi a escolhida do Senhor para que ela gerasse o Filho de Deus, né? Ela se assustou, como eu, que ainda não conheço o homem, estou noiva, vou poder gerar o Filho de Deus. Mas como serva, ela se prostrou, e na parte do cântico, né, vou citar só o primeiro versículo, 2 versículos, está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 e 47, ela declarou, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E nessa manhã, mediante essa palavra, mediante o cântico de Maria, juntamente com a igreja, e com meu esposo, quero engrandecer e exaltar esse nosso Deus, que não nos deixa, que não nos abandona, que prover todas as coisas para nós, é digno de toda a nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Como é de praxe, irmãos, eu vou... Está com o microfone aí? Meu esposo vai estar dando uma saudação, aí depois a gente sauda como casal. Já até falhou. Isso. A paz do Senhor, a igreja, amém? Eu sou o Jason da Suzana. Não está funcionando. Agora tá. Eu sou a Suzana do Jason. E juntos somos casados para sempre. Glória a Deus, Glória. aleluia. Eu esqueci desse detalhe. Não, vamos pregar, né? Amém, glória a Deus. O Senhor, Ele me deu um tema, restaurando a base familiar. Eu quero te convidar primeiro, aqueles que puderem, a se colocar de pé e abrir nos Salmos 126, para a gente fazer a leitura desses salmos, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Salmos 126, é um salmo bastante conhecido. Amém? Sendo projetado aqui também, mas eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A epígrafe diz assim, consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, nessa manhã. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar na sua casa, de te adorar, Senhor, de falar palavras de amor e de engrandecimento ao teu nome. Obrigada, Senhor, a tua palavra diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia. Senhor, muitos não tiveram essa oportunidade nesse dia, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos diante da tua presença, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, para abrir os nossos corações, para te buscar, sabendo, ó Deus, que se nós te buscarmos, ó Deus,
encontraremos, ó Deus. Eis aqui, ó Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz, que a Tua palavra seja como uma semente no nosso coração, que ela, Senhor, venha florescer, que ela venha frutificar, que nós venhamos, ó Deus, sair daqui nessa manhã fortalecidos, renovados, ó Deus, entendendo, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que precisamos melhorar. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito Santo que está aqui neste lugar, é o Senhor quem nos convence, é o Senhor quem nos toca, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, Senhor. E todo o nosso pensamento vem estar cativo à obediência de Jesus Cristo, que nós não viemos nos distrair, que nós não viemos, ó Deus, pensar, ó Deus, no almoço que será feito, ou das coisas que ainda teremos que resolver nesse dia, mas que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, à Tua voz. Fala, Espírito Santo de Deus, através da Sua palavra. Toma a minha vida, a vida do Jason nas Tuas mãos, ó Deus. Que sejamos um instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amados irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Antes de entrar na palavra e falar um pouco sobre o Salmo 126, fazer essa correlação com a família. O tema, como eu falei, é restaurando a base familiar. E aí eu queria que juntamente comigo você pensasse sobre a definição de cada palavra. Restaurar. O que é restaurar? É pôr em bom estado, reparar, recuperar, consertar. Base. O que é base? É a parte inferior de alguma coisa, considerada como seu suporte. Na parte da construção, quem é da construção aqui sabe, ou quando nós observamos uma construção de um prédio, ou uma construção de uma casa, é o alicerce, é o maciço de alvenaria. Então a gente tem restaurar, que é reparar, recuperar, consertar. Base, que é um alicerce, ele serve como um suporte. E se a gente juntar a palavra base com familiar, nós vamos saber que é um conjunto de relações, valores, apoio emocional e experiências compartilhadas no núcleo familiar, que funciona como alicerce, como esse suporte para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo, que está relacionado também cognição ao conhecimento de um indivíduo. Ela representa a primeira instituição social onde se aprende a conviver, onde se constrói a identidade e o caráter, além de fornecer a segurança necessária para enfrentar o mundo. Então, a gente poderia na internet, ou nas pesquisas, encontrar várias definições sobre base familiar e sobre o que é base e o que é restaurar, mas o Senhor me direcionou dessa forma. E tem alguns aspectos fundamentais que definem essa base familiar. Fonte de valores e princípios. É na família que se aprende primeiramente as normas sociais, as crenças. É o primeiro contato do indivíduo com o conhecer. A sociologia vai dizer que é a primeira etapa ali da socialização do indivíduo. É o primeiro contato ali que a criança tem. Ela está inserida no contexto familiar, na família. Então, ali se aprende as normas sociais, as crenças, comportamentos, valores morais, como amor, respeito, honestidade e solidariedade. Então, essa definição é que uma família, ela precisa ser
sabemos sim que há famílias disfuncionais, há famílias onde elas não estão bem estruturadas, e cada um de nós aqui tivemos uma realidade, tivemos uma história. Muitos aqui podem contar uma história, né, de muito sofrimento, onde pai e mãe sempre brigavam, ou então foi criado por uma avó. Há várias situações aqui na igreja, nessa manhã, do nosso histórico. Muitos tiveram um histórico ruim, mas nem por isso refletiram isso quando constituíram família. Disseram assim: eu vou fazer diferente, eu não vou reproduzir as brigas que eu tinha ali no meu lar, eu não vou reproduzir, eu vou criar os meus filhos da melhor forma possível. Então, assim, cada um de nós temos aqui uma realidade e uma história de como foi a nossa família e onde nós nascemos ali, fomos formados, e hoje na constituição da nossa família, né? Quando a gente sai da nossa casa e aí se casa, na constituição de hoje, de como nós estamos hoje, cada um. Então, há essa questão das famílias disfuncionais, mas no âmbito familiar, ele precisa ser caracterizado sobre isso aqui. Ele é uma fonte de valores e princípios e que precisa ter amor, respeito, honestidade, solidariedade. Nós sabemos que nem sempre é assim, mas o âmbito familiar, ele precisa ser dessa forma. Base familiar também, suporte emocional e segurança. Funcionar como um ambiente acolhedor, que fornece amor, afeto, estabilidade, essenciais para a saúde mental e emocional. Agindo, né, como um refúgio, está entre aspas, né? A gente sabe que o nosso refúgio é o Senhor, mas o lar, nesse sentido, que é um lugar onde você encontra uma palavra de encorajamento, onde você encontra ali uma palavra que vai fazer você continuar. Assim, na minha trajetória, quando eu penso, né, na minha realidade, na minha história, louvado seja o nome do Senhor por isso, eu ouvi muitas palavras de incentivo. Quando eu chegar para minha mãe: não vai dar, não vai conseguir sim, vamos embora, vamos em frente. Não só para mim, mas para o meu irmão, para o meu pai. Então, era uma mulher que dentro do lar fazia o papel de uma mulher sábia. E hoje, dentro desse exemplo, e primeiramente na palavra de Deus, eu busco no meu lar refletir isso, né? Usando essa experiência e primeiramente a palavra de Deus. Então, o lar, ele precisa ter amor, afeto, estabilidade. Elas são essenciais para a saúde mental e emocional e ser esse lugar de refúgio, né, contra as dificuldades. Ser um alicerce para o desenvolvimento. Uma base familiar sólida é crucial para o desenvolvimento da autoestima, autoconfiança, resiliência em crianças e jovens. E a estrutura de cuidado compreende o amparo, o cuidado físico e encorajamentos necessários para uma vida segura e frutífera, né? Então, todos esses aspectos, essa pequena introdução, estou trazendo um pouco desse conceito. O conceito de uma base familiar, o conceito de uma família. O que precisa ter na nossa família, né, em geral. E quando eu me deparei com essas divisões das frases, né, de restaurar, de base familiar, o Espírito Santo, ele me trouxe a pergunta, porque uma das definições e significados de restaurar é consertar. E eu queria que você já começasse a pensar: o que precisa ser consertado na minha casa? Como o papel que eu exerço ali como mãe, como pai, como marido, como esposa, como filho, como filha, como avó, como avô, tio e tia.
o que eu preciso consertar. Primeiro, o que precisa ser consertado na minha casa? O que eu vejo, o que eu identifico na minha casa que não está legal? Essa é a primeira pergunta, para a gente já começar a pensar. E a segunda, dentro desse papel que eu exerço dentro da minha família, o que eu preciso mudar? O que eu preciso consertar em mim, para que eu viva num ambiente mais saudável, num ambiente mais agradável, onde o Espírito Santo possa atuar ali livremente. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? O Espírito Santo está aqui, nos conhece, nos sonda e sabe a realidade do que cada um de nós aqui vivenciamos. Então, o Senhor, Ele nos chama a pensar como está a nossa casa e o que precisa ser consertado. E o Salmos 126, ele é um cântico de gratidão, um salmo de reconhecimento dos feitos do Senhor. Uma geração que foi escravizada 70 anos ali na Babilônia. Esse é um cântico, conhecido como cântico de romagem. Eles estavam retornando para a sua terra natal. Alguns ainda permaneceram lá, mas depois de um cativeiro de 70 anos, eles estão retornando e eles estão declarando isso. Esse salmo, ele fala a respeito disso. É um cântico de gratidão, um salmo de reconhecimento dos feitos do Senhor. Uma geração escravizada, ela foi liberta pelo Senhor dos Exércitos, depois de 70 anos de escravidão na Babilônia. Israel voltou à sua terra. Deus tirou o povo do cativeiro com mão forte e poderosa. Aqui é o Salmo 126, ele diz. E aí eu quero fazer uma correlação desse salmo com a restauração da nossa família, restauração da base familiar. Salmo 126, versículo 1 ao 3 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A restauração começa em Deus. Muitas das vezes nós recorremos a uma pessoa amiga para relatar um problema. Não que tenha algo errado nisso, não, irmãos. Muitas das vezes nós recorremos à terapia, a um esforço físico ali de tentar de alguma forma, usando o nosso próprio braço, resolver. Mas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Deus sabe qual a situação que você está enfrentando dentro da sua casa. Como o Salmo 126 diz sobre a restauração, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A restauração da nossa família, a restauração da nossa casa começa primeiramente em Deus. É a Ele que você tem que recorrer primeiramente. É a Ele que você tem que se voltar primeiramente. A restauração familiar profunda não depende apenas ou de terapia ou de esforço humano, mas da intervenção divina. Quando parece impossível, um casamento que aos seus olhos pode não ter mais jeito, um filho que está desviado, um casamento acabado, um filho desviado, um filho em meio às drogas, em meio aos vícios, uma família destruída. Para o nosso Deus, nada é impossível.
Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus. Então nós precisamos colocar tudo, né, essa confiança e apresentar diante do nosso Deus, porque a restauração começa com Deus. Deus, ele pode fazer uma virada. Quando o Senhor intervém, por isso que a gente tem que entregar diante dele, Deus sim tem o poder de transformar o coração humano. Deus tem sim o poder de reverter essa situação. Deus tem sim, ele é o mesmo, ele tem todo o poder e ele pode sim libertar, salvar, curar e transformar a nossa família para a honra e para a glória do nome dele. Então, o Senhor, ele pode trazer uma virada, fazendo a família viver como quem sonha. Imagine o povo de Israel, o povo que estava escravizado, retornando para a terra. Eu fico imaginando que eles estão ali andando e não acreditando, parece que eu estou vivendo um sonho, estou retornando para a minha pátria. Aleluia! Quando o Senhor fizer na sua vida, quando o Senhor fizer na sua família, eu creio que você vai sentir dessa forma. Isso é um sonho, Senhor. Eu estou vivendo isso mesmo, Senhor. E o Senhor vai dizer, é uma realidade. Eu sei, amados irmãos, que o processo é difícil. Quando nós estamos enfrentando um luto na família, quando estamos enfrentando uma divisão na família, quando o marido fala uma palavra e a mulher entende totalmente diferente, quando damos instruções aos filhos e os filhos não querem dar atenção, os filhos são rebeldes. Eu entendo, amados, nós atendemos muitas pessoas, conversamos com muitas pessoas de várias idades, vemos situações na nossa família e também enfrentamos situações e sabemos que não é fácil, mas eu quero declarar nessa manhã que o nosso Deus, ele continua sendo Deus e continua sendo o Deus do impossível, aleluia, que tem o poder de agir na nossa família. Ele vai aonde não podemos ir e Deus pode tocar no coração daquele que convive conosco dentro do nosso lar, para que nós venhamos viver bem, aleluia, viver de forma saudável e ter paz no nosso lar. Então essa restauração começa em Deus. Amém. Glória a Deus. A restauração, amados, começa sempre no nosso Deus. Eu subi aqui junto com a Suzana, só para falar umas coisinhas, né, que ela me chamou. E, amados, eu quero falar de um lado a qual Deus já restaurou a sua família, mas o adversário bagunçou aquilo que Deus restaurou. E Deus está pronto para restaurar de novo, caso você queira, né? Tenha uma perseverança nisso. Exemplo, estou eu fazendo uma visita, né? E nessa visita gerou frutos para a honra e glória do Senhor. Está ali o nosso amado irmão Bosco, que aceitou Jesus, se converteu e hoje vive uma novidade de vida. Deus restaurou a vida dele. Mas Deus restaurou a vida dele porque o Senhor foi apresentado a ele. E ele aceitou em um momento muito difícil da vida dele, qual a perda da sua esposa. E nessa visita, tinha uma pessoa da Igreja Universal e que amava muito o neto. Muito neto. E ela, de vez em quando, passava a mão na cabeça desse neto e amava ele muito, muito. E eu falava com ela, toma cuidado. O amor é bom, mas tem que ter um equilíbrio. Deus nos ensina de uma forma, não é dessa forma, toma cuidado com isso. E ela, amando esse neto demais, a casa dela restaurada,
E o que aconteceu? Esse neto saiu da Igreja Universal, foi para o Espiritismo, virou gay, e essa pessoa continuou passando a mão na cabeça do neto, em certas vezes. E quando que começou a desconstrução na vida dela? Quando ela permitiu que o neto começasse a fazer pequenos trabalhos de macumba na sua casa. E o que aconteceu? Cheguei e vi trabalho em cima do guarda-roupa, saia, alguns trabalhos pequenos e tal, e ela dizendo que Deus iria mudar aquilo. Deus pode mudar isso sim, mas nós temos que tomar o cuidado, porque o adversário ele está pronto para desconstruir aquilo que Deus construiu. E nós temos que ficar atento. E muitas das vezes vem através de um marido que não está ligado, de uma esposa que não está ligada, de um filho que não está ligado, de um neto que não está ligado, na família mesmo. E o que aconteceu, amados? Bateram na minha porta certo dia e me disseram, olha, fulana está endemoniada lá e pediram para te chamar. E eu cheguei lá e disse assim, como assim? Essa moça tem quase 30 anos de Igreja Universal, o que houve? Cheguei lá, ela estava muda, paralisada, e só mexia os olhos e não falava com ninguém. E me contaram o seguinte, que ela dormiu, falou com todo mundo e acordou assim. Levaram ela para o médico, e o médico disse, essa mulher ela não quer mais viver. Ela ficou tão desgostosa do que o neto estava vivendo, que ela preferiu morrer. E nessa manhã, quando a gente fala sobre família, sobre restauração da parte de Deus, eu peço a Deus que sempre quando eu entro dentro da igreja, e a palavra comece, que o Senhor abra os meus ouvidos, que o meu coração esteja aberto para que eu não saia daqui sem ser alimentado. Você não pode permitir e aceitar que você saia da sua casa, venha para cá, aquela porta se abre e você não lembra nem do primeiro versículo que foi citado. A restauração que Deus ele quer fazer, sim, na nossa família, mas começa por você. Que na sua família tem um desviado, um desorientado, mas Deus, através da sua oração, Ele quer operar milagre. E essa moça, ela preferiu morrer, que o médico disse, e em 2 semanas ela faleceu. Pequenos trabalhos. Se você não sabe, tem um pequeno trabalho que se faz com uma guimba de cigarro, com a cinza. Joga no teu sofá, você não vê, fica ali escondido. Quem joga o sofá fora em menos de 2 anos aí? Quem joga? Ninguém. Então, já está 2 anos escondido dentro da tua casa e você não sabe, se Deus não te revelar, está lá. Às vezes fica 10. Então, está 10 anos dentro da tua casa, escondido o trabalho, no teu sofá, e se Deus não revelar, está lá. Pequeno trabalho. E nisso tudo, amados, o que acontece? O adversário está planejando e executando a sua destruição familiar através dos seus parentes, do seu neto, da sua neta, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, seja de quem for. A coisa, ela está acontecendo, e um dos motivos é porque o pai, a mãe, o avô, a avó, o parente mais próximo estão passando a mão pelas suas cabeças. Só que você não consegue entender que você também vai fazer parte para pagar esse preço. Porque você é mãe, você é pai, você é parente, você vai estar ali, você vai estar vendo, você vai estar convivendo, você vai estar vendo o sofrimento do outro, a qual o mundo, a televisão, está falando toda a verdade, e a qual você, dentro da sua casa, continua passando a mão. Meu filhinho, minha filhinha, a qual as coisas estão acontecendo de verdade. Ele veio, diz a palavra do Senhor, para matar, roubar e destruir. E o Senhor diz que vem para nos dar vida, e vida com abundância. Eu quero a vida com abundância. Amém.
Eu quero a vida com abundância. E se você quer a vida com abundância, você não pode omitir a verdade do teu filho. Você tem que abrir o verbo com o teu filho. Você tem que dizer a verdade com o teu filho, porque quando a vela ela é acesa por a parte negativa, eles não vão com mentira. Eles não vão com dúvida. Eles vão com a certeza que aquilo vai acontecer e vai chegar até aquela pessoa. E se não estiver debaixo da potente mão do Senhor, chega. O Senhor, Ele quer restaurar, sim, a base familiar, mas Ele quer começar com você. Com você. Nesse momento, eu quero me colocar junto de vocês para que nós venhamos nos esvaziar e pararmos de acharmos que somos os 100% corretos, que somos os 100% santos, que somos os 100% que estamos fazendo isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, nós somos falhos, pecadores e dependentes desse Deus poderoso para que Ele tenha misericórdia e conserte a nossa vida e a nossa casa. Eu não vejo Deus começando a trabalhar a casa de cima para baixo, mas de baixo para cima. Eu vejo Deus estruturando você, estruturando o teu corpo, colocando a tua mente em dia para que as coisas elas passem a mudar. Como você não é santo, eu não sou santo, seus filhos também não são santos. Eles estão aí à mercê da lança, da flecha, do dardo, do adversário, a todo o momento. E nós temos que entender isso, amados. Estamos perdendo jovens, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, muitas das vezes para o adversário, porque nós mesmo dentro de casa, nós não estamos com a nossa vida restaurada por esse Deus Todo-Poderoso. Alguém pode levantar a mão e dizer assim: Geiso, e sua mãe que morreu espírita? E eu posso dizer para você, a salvação é individual. Eu fiz a minha parte, clamei, jejuei, subi um monte, acordei de madrugada, pedi a Deus para falar com alguém, com ela, que vaso de casa não tem honra, não interessa, não temi e não temo nenhuma legião que ela serviu. A minha parte eu fiz, o testemunho foi dado, que ela chegou para mim e disse: filho, eu sabia que em qualquer religião que você entrasse, você ia levar aquilo a sério. O testemunho foi dado. Então, meus amados, vamos parar de olhar as coisas de uma forma que Deus não olha dessa forma. Se você se perder, sua família vai se perder. Se você não falar para o teu filho o que realmente está acontecendo e não brigar, guerrear no campo espiritual, essa restauração ela não vai acontecer. Nesta manhã o Senhor diz que Ele quer restaurar a base das nossas famílias. Eu estou com meu sogro em casa neste momento, está com uma situação, pode ser operado ou não, mas eu tenho a família da minha esposa como uma base de amor, que eu não tive, de união, que eu não tive, e de alguma coisa a mais que eu desconheço relacionada à família, mas tá bem aqui. Vi na minha sogra, estou vendo no meu sogro, e hoje ele me alegrou pela manhã dizendo: Geiso, se eu me operar, eu vou ficar aqui. Aí eu, aqui? Aí ele pegou e falou assim: não, eu vou ficar aqui porque você já sabe lidar com aquela situação, né? Já cuidou daquele senhor ali, e aqui eu vou me sentir um pouco melhor e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei para minha esposa: cara, o dom é dom, é o Espírito Santo que traz. O dom é dom. Ele se abriu, é um pouco difícil ele se abrir, mas se abriu. E eu falei assim: meu Deus, o cara quer ficar aqui comigo. Pode vir. Pode vir. Você precisa de paz? Aqui tem paz. Você precisa de ajuda? Aqui tem ajuda. Porque a nossa família está restaurada. E Deus, Ele quer fazer isso, amados. Não deixa o adversário entulhar o terreno que Deus te deu de lixo para você começar a agir.
Age agora enquanto o lixo está pouquinho, que ainda tem condições de tirar mais rápido, senão o trabalho é triplicado, para que as coisas mudem e aconteça. Eu quero dizer para você, nesta manhã, nós sabemos que existe o principado, a potestade, nós sabemos que existe o mal. Mas também nós sabemos que há um Deus poderoso acima de tudo, de todos e de qualquer coisa. Nós sabemos que o nosso Deus não tem inimigo. Nós sabemos que o Deus é um Deus que pode fazer tudo que é impossível, possível. E muitas das vezes paralisamos porque o adversário se coloca na frente. Ou você crê que o Senhor é contigo, ou você não crê. Ou você crê que você com Deus vai vencer toda essa situação, ou você não crê. Não há cigarro maior do que o nosso Senhor. Não há uma cocaína maior do que o nosso Senhor. Não há uma maconha do que o nosso Senhor. Não há, porque a palavra do Senhor diz e coisas que eu vivi. Como eu já disse para vocês, entrei na minha casa, minha mãe manifestada, dando consulta, o demônio no corpo dela e disse, esse lugar está pequeno para mim e para você. E eu abri a boca e disse, acabei de ouvir na igreja, onde a luz entra, as trevas têm que sair. E ele abriu a boca e disse, então eu vou sair. A sua família, Deus quer restaurar. Se você permitir, nesta manhã, neste culto, o Senhor vai abalar a estrutura da tua família, da tua casa. Tudo aquilo que está fora do lugar vai voltar para o seu devido lugar. Tudo aquilo que há uma condição extremamente difícil, não é difícil para o Senhor, mas o Senhor exige que você se posicione de verdade. Eu consigo enxergar você daqui. Nesse momento, Deus está olhando para você de dentro para fora. Nesse momento, Ele está esquadrinhando o teu coração. Ele está vendo a tua alma. Ele sabe quem você é de verdade. Ele sabe quando você oscila. Ele sabe quando que é amor. Ele sabe quando é ódio. Ele sabe quando é raiva. Ele sabe quando você tem que fazer algo e não faz. Ele sabe quando você tem que tomar uma atitude e não toma. Se Deus, nesta manhã, Ele quer reestruturar a sua família, a base da sua casa, você não pode aceitar, você não pode permitir e você não pode contribuir com aquilo que não provém de Deus. Um pequeno feitiço levou aquela mulher à morte, de desgosto. E o Senhor não quer isso para você e não quer isso para mim. O Senhor te chama a atenção nesta manhã, olhe para os seus filhos, faça a sua parte. Olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, faça a sua parte. Faça a sua parte, porque o nosso Deus, além dele querer reestruturar, Ele quer te trazer a paz que você não tem. Ele quer te dar o sono que você não tem. Ele quer fazer com que você entre que você saia para trabalhar e tenha o prazer, o gosto, a alegria de voltar para casa. Em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes eu saí da minha casa para não participar de festa, mundano, hein? Festa de macumba, e voltava 3 horas da manhã, chegava lá, né, ainda tinha festa. Aí eu, poxa vida, saí daqui, ainda pegava a briga. Mas o Senhor, desde quando eu não tinha conhecimento de quem era Deus, Ele já tinha me escolhido. Quando eu entrei na minha casa, falando que tinha aceitado Jesus, tudo se espalhou. Tem que se espalhar mesmo, porque a luz, ela brilha, e as trevas, ela tem que sair. Tem que se espalhar. Então, amado, olhando para o rostinho de vocês, filhos e filhas do Senhor, aquilo que você tem permitido até hoje, que o adversário tem te afrontado, e você tem sentido, nem que seja de 1 a 10, 1 de medo, o Senhor quer arrancar isso de você. O Senhor quer arrancar isso de você. Ele quer arrancar isso de você. Não tenha medo,
porque o Senhor é contigo. Se posicione, que essa restauração, ela começa hoje, na mudança da sua casa. Ainda estamos no início do ano, para que você tenha esses meses que faltam de glória, de manifestação de Deus na sua vida, para você sair, testemunhar, falando para Deus, para o povo, o que Deus fez na sua casa, o que Deus fez na sua família. Não tema o adversário, pois trema e tema o Senhor. Não tema o adversário, pois trema e tema o Senhor. Você é filho, você é filha, mas se posicione, pare de compactuar com aquilo que não tem que ser compactuado, que não provém da luz, que não provém do céu, que não provém do Senhor. Pare, que o Senhor tem nos visto, e Ele sabe o quanto nós temos concordado com certas coisas, só que o Senhor não tem se agradado. A restauração, ela não começa em mim, ela começa naquele que é santo, naquele que é puro, naquele que é poderoso. Então, se nós queremos ver a ação de Deus, a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus na nossa vida, é com Ele. É com Ele. Para eu encerrar, em nome do Senhor Jesus, quantos de nós perdemos o caminho de descer à casa do oleiro? Quantos de nós perdemos o caminho? Mas o Senhor quer te mostrar o caminho nesta manhã. Não é que Ele vai restaurar, não. Ele quer restaurar, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Amém? Amém. E no Salmo 126, nós lemos do 1 ao 3, que a restauração começa com Deus. E o Salmo 126, no versículo 4, nós vamos ver a oração pela mudança no deserto. Diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. A restauração é um milagre de Deus. O Neguebe é o maior deserto da Judéia. O deserto fica 11 meses seco, mas no mês das chuvas, as águas correm das montanhas e formam wades e correntes fluentes de águas e abrem as areias do deserto. Onde tem água, toda a terra é terra boa. Deus pode fazer os rios do Espírito Santo brotarem no deserto da nossa vida. O Deus que fez a vara seca de Arão florescer, pode fazer o deserto tornar-se uma fonte. Então o Neguebe é um deserto árido, que na época das chuvas é preenchido rapidamente por torrentes de água, trazendo vida instantânea. Então, quando ele declara: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, é a gente declarar: Senhor, nesse lugar de sequidão que está a minha vida, nesse lugar de sequidão que está a minha família, venha com as suas torrentes de águas vivas, aleluia. Traz vida, Senhor, traz vigor, ó Pai, traz solução, Senhor, para a minha casa, para a minha família. A oração da família deve ser para que Deus traga vida, alegria, amor, onde há secura, onde há intrigas, onde há brigas, que a presença do Espírito Santo venha mover na nossa casa, venha mover na nossa família, e que haja essa transformação de sequidão para as torrentes de águas vivas. Pedir que o Senhor traga restauração emocional e cura espiritual, onde a relação já está seca, onde há indiferença, seja na relação entre o cônjuge, o homem e a mulher, seja entre o irmão e a irmã, na relação entre os irmãos, seja o contexto que for na sua família, de vó, de tia. O Senhor, Ele tem esse poder de transformar esse deserto.
Os Salmos 126, ainda no versículo 5 e 6, nós vemos a semeadura de lágrimas e o cântico de colheita. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A semeadura com lágrimas é o prelúdio certo de uma colheita abundante. Como nós vemos, a semeadura é algo dinâmico. Exige sair, andar e chorar. Aleluia. A colheita é certa, feliz e abundante. E uma coisa que nós ainda não falamos, a restauração, ela dá trabalho. Daquilo que até o Jason colocou sobre o nosso posicionamento, sobre a mudança que precisa acontecer a partir de nós. Dá trabalho. Existe sim um esforço. Existe sim uma mudança de rota. Mas que nessa manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, nós devemos estar abertos para isso. Abertos a essa mudança e desejar mesmo e nos posicionar para que nós venhamos contemplar essa restauração na nossa casa e na nossa vida. Restauração dá trabalho e exige perseverança. Muitas vezes acompanhada de choro, de lágrimas, de dor, semear em lágrimas. A semeadura representa paciência, oração constante, oração contínua. Em 1 Tessalonicenses vai dizer: orai sem cessar, orai sem parar. E a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. A intercessão pela nossa família. A nossa parte precisa ser feita. Então, a semeadura representa a paciência, oração constante, atos de amor, mesmo quando não há retorno imediato, mesmo quando aquele abraço não vem, mesmo quando aquele sorriso não vem, mesmo quando vem aquela palavra que é brusca, nós devemos fazer a nossa parte e ter atos de amor, aleluia. Não desistir da família, continuar semeando perdão, diálogo, amor e oração, acreditando que a colheita de uma família restaurada virá com alegria. Acredite, muitas setas vêm para que a gente desanime, para que a gente ache que não vai dar certo. Está anos e anos, muitas das vezes orando, parece que não vai mudar, parece que não vai restaurar, mas continua, amado e amada irmã, orando, intercedendo, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, e o Senhor, Ele quer restaurar a nossa família para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vou pedir ao Jason que possa estar orando. Pode, né, bispo? Depois a gente vai estar passando para o bispo, pedir o Jason para orar, e depois vou passar para o Senhor. É para o Márcio? Depois da oração, passo para o Senhor. Você pode se colocar de pé, por favor? Já está se ligando diante do Senhor, a equipe de louvor, se puder vir. Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar orando, entregando a nossa casa, entregando a nossa família nas mãos do Senhor, e eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai continuar ministrando nos nossos corações e na nossa vida. Saia daqui com essa palavra que vem para fortalecer a nossa vida, e que há esperança sim. Há esperança. Jó vai dizer: a esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará, como planta nova viverá. Há esperança para a nossa família. Amém? Jesus vai estar orando, e depois vou estar passando para o irmão. Amados, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos,
vamos nos conectar com Deus. É uma oração breve, mas eu creio que o Senhor vai estar operando. Amém? Senhor, te damos graça, Pai, por mais esse dia a qual o Senhor nos concedeu de abrirmos os nossos olhos e a sua misericórdia ter nos alcançado. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, que não perdeu o controle de nada e está no controle de tudo. E que em todos os cultos, Pai, as pessoas que vierem aqui, elas não saiam, Senhor, sem o Teu toque e sem esse alimento que o Senhor nos deu nesta manhã. Pai, que o Senhor toque em cada um que está aqui. Que o Senhor se revele a cada um que está aqui, Pai. Mostre para ele, mostre para ela aonde nós estamos errando e precisamos nos consertar para que, Senhor, a restauração da nossa família seja, meu Pai amado, restaurada, para que, Senhor, o Senhor coloque tudo aquilo que está fora do seu lugar, no seu devido lugar. O Senhor, neste momento, vê o coração desse pai, dessa mãe, como está aflito, com o filho, a filha, o neto, a neta, meu Pai, pegando um caminho errado, e o Senhor mostra e conduz na sua palavra que é um caminho de morte física e morte eterna, mas que muitas das vezes, Pai amado, tem a contribuição, meu Pai amado, de parente, de pai, de mãe, de avô, de avó, porque, Senhor, passam a mão na cabeça, esconde, não traz a verdade para ele, para ela, não insiste, não pega pela mão, não faz a sua parte, mas o Senhor, nesta manhã, Pai, levanta a tua filha, levanta o teu filho, com sabedoria, com discernimento, para que eles possam, Senhor meu Deus, recuar, meu Pai amado, e voltar a fazer aquilo como a tua palavra nos ensina. Dentro do sim e dentro do não, o talvez, o será, é procedência maligna, que o Senhor continua conduzindo a casa, que o Senhor continua conduzindo o templo, que o Senhor continua, meu Pai amado, trazendo a sua verdade, a sua luz, a sua palavra, e que nós possamos viver, Senhor, viver aquilo que está escrito, em nome do Senhor Jesus, não só as vitórias, não só as bênçãos, meu Pai amado, mas em obediência à Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que muda a história, o Senhor é o Deus que muda cativeiro, o Senhor é o Deus que quebra, destrói, derruba calabouço, masmorras e cadeias. O Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor é o Deus que alcança aquele que está no Japão através da tua oração, da tua fé. O Senhor é o Deus que diz que quando ora a sua mão se move. O Senhor é o Deus que diz que os teus olhos não estão fechados para este povo, que a sua mão, os seus braços não estão encolhidos, mas o Senhor está, meu Pai amado, pronto a abençoar a tua igreja, a tua casa, a sua família. Mas o Senhor te diz nesta manhã: ei, eu quero te tomar pela mão direita e você ser guiado por mim. E o Senhor te diz: permita que eu te tome pela mão direita e te guie, te oriente, porque o caminho que você pegou, o caminho que você está andando, não é bom aos meus olhos. Que o Senhor, meu Pai, dá um destravar de mente nesta manhã, que as escamas dos olhos, as vendas caiam por terra, que os tampões dos ouvidos não venham mais tampar o ouvido deste povo, que o coração endurecido venha a ser tocado pela potente, forte mão do Senhor, que haja mudança, que haja restauração, sim, e que o Senhor quebre todo feitiço contra a tua família, contra a tua casa, contra tudo aquilo que está arrolado o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que nesta manhã o Senhor dê um basta na tua casa, um basta na tua família, um basta em tudo aquilo que você está sofrendo, um basta em tudo aquilo que o adversário tem te aprisionado, tem te deixado sem saída, mas o Senhor diz que Ele é a saída.
Ele é a saída. Permita que Ele te tome pela mão direita, te guie, te oriente, te avise no momento difícil. Calma, o vento está forte, mas eu estou contigo. Aleluia, aleluia. No campo espiritual, aonde o inimigo está agindo, perca a tua força, perca a tua resistência. Eu creio na autoridade que é no nome de Jesus, na palavra que foi pregada. Restauração, 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 restauração. O Senhor coloca no meu coração e na minha mente que você está sem paz, que você está sem paz, mas a paz que você precisa não é encontrada em qualquer lugar. A paz que você precisa se encontra no Senhor. Então permita que nesta manhã, levanta a tua mão direita, no ato profético, levanta a tua mão direita, Senhor, toma a mão dele, toma a mão dela, guia ele. O adversário não vai destruir essa família, o adversário não vai destruir essa casa. O filho, a filha, o neto, a neta vai ser liberto da autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos família liberta, família restaurada. A paz do Senhor entre no seu lar, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, varra o mal, arranca o mal, arranca na raiz. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos num Deus que o mar obedece, que a terra obedece, que o mundo obedece. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vem com teu fogo, com a tua unção, com o teu poder, com a manifestação de glória neste lugar. Opera na vida dela, na vida dele. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dá a vitória a ela, dá a vitória a ele. É o que nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, dê glória a Deus, aplauda aquele que vive e reina. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Diácono Suzana. Palavra muito abençoada, irmãos. Palavra abençoadora. Palavra abençoada. Gente, uma coisa que falou muito no meu coração sobre essa palavra foi a parte que temos que fazer a nossa parte, né? Se você às vezes está esperando, Deus me prometeu, Ele vai cumprir, e fica esperando, sentado, inerte. Entenda uma coisa, meus irmãos. Quando nós lemos na Bíblia, lemos na palavra, as promessas de Deus que Ele tem para nossas vidas, elas são condicionadas, né? Então nós precisamos tomar a nossa posição diante de Deus, né? Nos entregar ao Senhor, para que Ele cumpra as promessas em nossas vidas. Então nós realmente precisamos fazer a nossa parte. Amém? E eu queria pedir para a igreja uma coisa. Teve uma vez que eu estava na minha casa profetizando, e eu profetizava para minha família. Eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, e eu escutei o diabo falando, para de profetizar. Tamanho foi o incômodo que eu causei para ele. E a gente vai fazer isso aqui hoje. Nós vamos profetizar na nossa vida, na nossa família, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Vamos falar com fé. Vamos falar com o nosso coração, falando a Deus, aproveitando essa palavra tão abençoada que Deus trouxe aqui pra gente hoje. Vamos falar. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E pegando esse gancho da pregação, eu queria trazer esse louvor, né, que fala sobre restituição, sobre as nossas vidas. Então, vamos cantar esse louvor em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar dando a bênção final e depois vamos estar cantando uma vez esse louvor. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e
que te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, vamos em paz, cantando esse último hino. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam,